retomando o nosso curso de Química Ambiental, vamos rever aqui os conceitos principais sobre ciclo biogeoquímicos. A gente pode definir, de formas gerais, como ciclo biogeoquímico sendo o movimento, dos elementos químicos através dos vários compartimentos que a gente classifica no planeta. Então, as espécies químicas, da sua forma inorgânica, vão partir da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera, ou seja, da geosfera, em direção à biosfera. E depois, da biosfera, volta para a geosfera. Esse caminhar, esse perpassar pelos vários compartimentos, se dá através de processos biológicos, químicos e físicos. E aí por isso o nome biogeoquímico, ciclo biogeoquímico. Estudar os ciclos biogeoquímicos é importante para que a gente possa não só identificar e diagnosticar um determinado ecossistema ou sistema, e também monitorar e aferir o processo de evolução desse sistema e os impactos ambientais que possam vir a ser causados nesse sistema. Então a gente começa a falar do meio ambiente e das relações do homem com esse ambiente. Tá? O ambiente do homem, do ser vivo, e aqui a gente coloca todas as espécies, mas especialmente o homem, porque é ele que interfere de maneira mais drástica em todos esses ambientes. É a biosfera, que é onde tem vida. Tá? É a parte da esfera terrestre onde se desenvolve a vida, seja animal, seja vegetal. E três características principais dessa biosfera são importantes nesse curso. Tá? Então, primeiro, ela recebe um amplo fornecimento de energia. A fonte principal de energia da biosfera é a energia solar. Então, a gente recebe energia solar ininterruptamente. Segundo, ela dispõe de uma quantidade substancial de água no estado líquido, que é importantíssimo para as reações químicas, para a solubilização dos elementos e para ajudar esses elementos a caminharem nesses vários ambientes. E três, ela apresenta essas interfaces, esses contatos entre os estados sólidos, líquidos e gasosos da matéria, fornecendo aí os elementos essenciais para circular, para ciclar pelos ambientes, dos ambientes para os organismos e vice-versa, fechando aí os ciclos biogeoquímicos. A substância mais abundante na biosfera é a água. Não é à toa que a gente fala que 75% dos seres vivos é água, tá? E a gente encontra também na geosfera, nos oceanos, nas calotas polares, nas aglomerações de neve, nos lagos, nos rios e assim vai. De modo que a gente tem, em média, acumulado aí no planeta quase 1,5 milhão de quilômetros cúbicos de água. Então é realmente uma quantidade bem substancial. Quais as principais características então dos ciclos biogeoquímicos? O principal é o intercâmbio, esse caminhar, esse propagar de elementos químicos entre os vários ambientes, e esse caminhar, como envolve processos químicos, é sempre acompanhado de ganhos ou de perdas de energia, como qualquer reação química. Tá? Esses ciclos vão conferir à biosfera um poder considerável de autorregulação. Então, uma determinada planta retirou um determinado nutriente do solo para seu desenvolvimento. Quando ela morre, ela devolve, pela sua degradação, decomposição, ela devolve esse elemento para o ambiente. Desculpa, gente. Para o ambiente, tá? Cada ciclo, ou seja, o ciclo de cada elemento, a gente identifica um compartimento que a gente classifica como sendo o reservatório desse nutriente. É exatamente o local de origem desse elemento, onde ele tem maior abundância, e ele vai lentamente escoando, doando, fornecendo esse elemento para que ele comece a ciclar nos vários ambientes e depois, no final, ele volta para esse mesmo local que é o seu reservatório.
Então a gente pode classificar os ciclos em 3 tipos. Os ciclos gasosos, né? E essa classificação é sempre feita com relação ao local onde a gente identifica esse reservatório. Então, ciclo gasosos, o reservatório do nutriente, né, do elemento em questão, vai ser a atmosfera, vai estar situado na atmosfera ou na biosfera. Um exemplo é o ciclo do nitrogênio. Lembrando lá do ensino médio, 78%, né, 72% da atmosfera é composta pelo gás nitrogênio. Os ciclos sedimentares, cujo reservatório daquele elemento se localiza na crosta terrestre, na litosfera. Um exemplo aqui é o fósforo, com as suas rochas fosfatadas. E, por fim, os ciclos hidrológicos, cujo o reservatório, ou seja, a fonte e o destino final do elemento é a hidrosfera. O principal representante é o ciclo hidrológico. Como esse caminhar, esses processos químicos e biológicos, bioquímicos, né, vão sempre ocorrer com ganhos ou perdas de energia, a gente precisa entender que o fluxo de energia ele é unidirecional. Tá? Ele se baseia também nas duas leis da fisicoquímica, que a energia se conserva, porém, na segunda lei ela diz que quando ela passa de um estado para outro, sempre ela vai acontecer com perdas, né? Então a gente viu que a fonte primária de energia é o Sol. Essa energia ela serve para todos os seres vivos, para manter a sua vida, para seu crescimento, para sua locomoção. Os autótrofos usam diretamente essa fonte primária. E aí eles produzem não só as reações que dão a sua capacidade de manter a sua vida, de crescer, como também vão servir de alimento para os heterótrofos. Essa energia nos heterótrofos, nos consumidores, provém da alimentação. Então, os autótrofos, que são os produtores, convertem essa energia em alimentos que serão consumidos pelos heterótrofos. Tá? Esses heterótrofos, por sua vez, vão ser consumidos pelos decompositores. Então, essa energia que saiu daqui, que é energia solar, se transformou em energia química aqui nos autótrofos, né? Que não só cresceram, mas forneceram alimentação para a gente. A gente pegou esse alimento e essa energia química que estava contida lá, a gente transformou também para a manutenção da nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa locomoção. Cada etapa dessa há uma perda de energia na forma de calor. Se a gente observar a reação da fotossíntese, ela libera calor, né? Aliás, ela consome calor. E quando a gente consome o alimento e respira, que é o processo inverso da fotossíntese, a gente libera calor, tá? Então a gente vai aqui fazendo com que essa energia flua, né, durante essas várias etapas. Já o fluxo de matéria ele é cíclico, né? Então a matéria ela não perde, assim como a energia não se decompõe. Então um mol de carbono que entra no ciclo, no final do ciclo ele volta a um mol de carbono. Agora, às vezes demora alguns milhares de anos, né? Então a gente precisa entender que, como é um ciclo biogeoquímico, a gente também deve levar em conta o tempo geológico. Tá? Então, o fluxo de matéria se dá assim, ó. Aquela espécie química, aquele elemento que eu estou estudando no seu ciclo, é absorvido pelos produtores, pelos autótrofos, junto com energia, com o Sol, para fazer a reação química e depois esses produtores, né, geram alimento que são consumidos pelos heterótrofos, consumidores primários, secundários e assim vai. E esses consumidores serão depois consumidos pelos decompositores, que ao final devolverão essa espécie química para o meio. Tá? Então, o ciclo se fecha. O fluxo de matéria é cíclico. Tá? Que nutrientes são esses? Então, a gente pode dizer que essa matéria, dentro do ciclo, quando ela sai da parte geológica para a parte orgânica, para a biosfera, né? Da geosfera para a biosfera, ele passa a ser chamado de nutriente. Ou seja, ele é um elemento essencial que é disponível aos produtores, tá?
e a partir deles vai ficar disponível para os consumidores e os decompositores. Os nutrientes são classificados em dois grandes grupos, os macro e os micronutrientes, e essa classificação está de acordo com a sua composição em massa dentro de uma substância. Então a gente vai rever aqui alguns conceitos sobre o ciclo do carbono. O carbono ele serve para nós como base de construção de moléculas orgânicas, as membranas das nossas células, o DNA, os tecidos, basicamente tudo, proteínas, lipídios, tudo tem carbono. Serve também para a gente como estoque de energia, lá nos alimentos, nos açúcares, nos lipídios, e também estoque de energia para as nossas ações antrópicas, as nossas máquinas, o petróleo, o carvão, o gás natural e etc. Serve também para ajudar a regular o nosso clima, CO2 e CH4, gás carbônico e gás metano, são moléculas que têm carbono na sua composição e que têm a capacidade de absorver energia, de absorver infravermelho térmico. Então, eles causam um efeito estufa. Aí esse efeito estufa, o natural, o que existe mesmo sem poluição, ele é importante para a manutenção da temperatura no planeta, para o aquecimento da biosfera, para que a gente tenha no planeta temperaturas que condicionem a existência da vida. Ele também é utilizado na fotossíntese pelos produtores. Então aqui a reaçãozinha básica, o gás carbônico com água, lá que na biosfera tem água em quantidade substancial, e energia, que é aquela fonte primária, o sol, vai formar matéria orgânica, está aqui generalizado e vai liberar oxigênio. Apenas cerca de 0,3% da luz solar que atinge a superfície do planeta é convertida em energia química, via fotossíntese, basicamente na forma de carboidratos. A gente consome, nós consumidores, consumimos esses carboidratos, consumimos essa matéria orgânica e via respiração a gente devolve, fecha o ciclo. Aquela matéria orgânica que tinha saído lá da geosfera, passado para a biosfera, agora, consumindo energia, agora sai da biosfera e vai de volta para a geosfera liberando energia. Lembrando que o fluxo de matéria é cíclico e se conserva, mas o de energia, essa energia ela vai se degradando a cada etapa de cada reação. Eu pedi no começo do semestre para que vocês assistissem um documentário, e lá nesse documentário a gente pode ver algumas informações que estão diretamente ligadas ao ciclo do carbono. Então teve uma época da Terra que foi chamada de Terra Bola de Neve, onde não existia praticamente a CO2 na atmosfera, a concentração era muito baixa, então aquela capacidade de absorver infravermelho térmico, que o CO2 tem, como não tinha CO2 não se absorvia, então a temperatura caiu demais e ela congelou, ficou conhecido como Terra Bola de Neve, essa época do nosso planeta, ficou tudo congelado. Depois de alguns milhares de anos, os vulcões que estavam soterrados começaram a aumentar a sua pressão e expelir CO2. Esse CO2 começou a formar uma camada, um lençol atmosférico, que rodeou todo o planeta, e aí sim voltou a absorver e conservar infravermelho térmico, que está vindo diretamente do Sol, ininterruptamente, e fez com que finalmente a Terra se descongelasse. Outras informações são a formação do petróleo e do carvão, que ocorreram há alguns milhões de anos e que foram reservas formadas aí no nosso planeta, que a gente agora está tirando essas reservas do seu lugar, lá da litosfera, e colocando para a atmosfera. Estamos interferindo aí nesse ciclo de maneira bem drástica. Além da fotossíntese e da respiração, que são as duas principais reações do ciclo do carbono, a gente também pode falar de equilíbrios químicos que acontecem
especialmente na hidrosfera, tanto nos corpos de água doce quanto nos corpos de água salgada, uma interação entre a atmosfera e a hidrosfera. Tá? Então, olha, o CO2 que está lá na atmosfera, ele também pode, por difusão, se transformar em CO2 aquoso lá na hidrosfera, e aí formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um eletrólito fraco, né, que se ioniza e forma bicarbonato, e pode chegar até aos carbonatos. Os carbonatos podem, né, junto com os elementos metálicos que estão dissolvidos nas águas dos oceanos, formar os carbonatos de cálcio e virar rocha, virar carapaça de organismo marinho. Tá? Então são outros equilíbrios químicos que fazem parte, né, do ciclo do carbono. Então a gente pode dizer que os oceanos são um reservatório auxiliar de carbono, né? Além da vegetação, né, dos produtores que fixam carbono na forma de carboidrato, né, e que depois, se soterrados, viram, depois de milhares e milhares e milhares de anos, combustível, mas também tem carbono lá nos oceanos. A diferença é que lá, pelos vegetais, o carbono é orgânico, e aqui a gente tem carbono inorgânico. Tá? Nós, como sempre, utilizamos o planeta, né, de maneira como se só nós existíssemos e queremos usufruir de tudo sem limites, né? O que é que a gente faz? A gente queima, né, esse carbono orgânico que está lá na forma de combustível fóssil, de petróleo, de carvão, e a gente está queimando numa taxa superior à capacidade de regulação lá da biosfera, né? Que capacidade é essa? Das plantas assimilarem e também dos oceanos assimilarem esse CO2. E isso vem causando um desequilíbrio no planeta, principalmente representado pelo efeito estufa e pela acidificação dos oceanos. Já existem estudos que mostram, né, realmente uma diminuição do pH oceânico. Aparentemente pequena, né, se a gente levar só até 1994, quando esse dado foi coletado, né, agora já deve ser maior. Mas se a gente lembrar que pH é uma grandeza logarítmica, então isso aqui é base 10. É como se fosse 0,75 mol por litro, né, de diferença, ou seja, de diminuição do pH marinho, de jogar ácido lá dentro. Né? E como os oceanos são a maior parte do nosso planeta, na hora que a gente mexe nesse ecossistema, a gente está mexendo com tudo. E ainda com, provavelmente, impactos que a gente ainda não consegue imaginar. Então aqui tem um esquema, né, para a gente ter uma ideia dos fluxos de carbono dentro desse ciclo, tá? Que vocês depois possam analisá-lo com calma. Nós, né, a interferência antrópica, a interferência do ser humano, né, no ciclo do carbono, está especialmente na eliminação de estoques. Que eliminação de estoques é essa? Aquele pessoal lá, né, que está lá na forma de matéria orgânica, né, desmatando as florestas, né, a gente está emitindo CO2, emitindo metano, emitindo compostos orgânicos voláteis quando a gente faz o desmatamento e a queima da cobertura vegetal de uma área. Assim como também através do consumo indiscriminado de combustíveis fósseis, que são grandes quantidades de carbono fixado organicamente, soterrado, e a gente vai lá, fura um poço, retira, queima e joga de novo para a atmosfera. Como já falado, as principais implicações são a elevação da temperatura média global, o aumento do efeito estufa, né, da capacidade de absorção de infravermelho térmico e a acidificação dos oceanos. Aqui é um exercício que a gente até já fez em sala de aula, mas deixa aí para vocês fazerem novamente e reverem, né, essas possibilidades aí com relação ao ciclo do carbono. Do mesmo jeito, esse exercício 2 nós já comentamos lá, mas por favor, pensem novamente a respeito dele. E o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico
É um ciclo que, se a gente pensar de maneira bem básica, né, bem simplista, ele só tem fenômenos físicos envolvidos. A água vai simplesmente mudar de estado, né, do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, para o sólido, e assim vai. Porém, como a água solubiliza maior parte ou grande parte de substâncias na hidrosfera, na litosfera, ele também passa a ser muito importante, especialmente na parte bioquímica dos ciclos, tá? Então, quais são as funções da água? Nos organismos em si, regulação térmica. A temperatura do nosso corpo é regulada pela quantidade de água que tem nele. Né? Quando está muito calor, a gente começa a suar, a eliminar água pelos nossos poros para manter a nossa pele numa temperatura adequada. Do mesmo jeito, quando está muito frio, a gente fica todo arrepiado, então são os nossos poros se fechando para não perder água, porque a água vai segurar o calor dentro dos nossos corpos. Assim como também ajuda a manter os equilíbrios osmóticos das nossas células e ácido básico de toda a nossa bioquímica, tá? Como também na atividade enzimática. A nível de ambiente, ajuda na manutenção da vida, sem água não há vida, né? É um clichê, mas é uma verdade. E na regulação térmica também do ambiente, porque a água, assim como o CO2, também consegue absorver e reter calor. Né? Lembrem-se que a água tem uma elevada capacidade calorífica. Os fenômenos básicos do ciclo hidrológico são a evaporação e a precipitação. Né? Então, a água líquida evapora, vai para a atmosfera, forma as nuvens e precipita, chove, volta para o estado líquido, distribuindo aí essa água por todo o planeta. Em média, a precipitação anual do planeta Terra é de 551 mil quilômetros cúbicos de água. Parte dela, né, acontece nos continentes, 215 mil quilômetros cúbicos dessa precipitação é nos continentes e 336 mil quilômetros cúbicos é nos oceanos. Obviamente, nos oceanos chove mais. Por quê? Porque 3/4 do planeta são os oceanos. Mas se a gente olhar relativamente, a quantidade de chuva, né, de precipitação é bem maior nos continentes. Só 1/4 pega 215 mil quilômetros cúbicos. E os outros 3/4 pegam um pouco mais do que esses 215 mil. Tá? Então, é o que está escrito aqui, ó. Nos oceanos, a evaporação é maior do que a precipitação, tem mais água lá, evapora mais, o vento leva e vai precipitar lá nos continentes. E nos continentes, a precipitação é maior do que a evaporação. Toda a umidade, né, que existe, ou seja, todo o vapor d'água que existe na atmosfera, é reposta 40 vezes por ano. Isso significa que, em média, o tempo de residência é de 10 dias, ou seja, de 10 em 10 dias, toda a umidade da atmosfera é reciclada. Então, essa água que você está bebendo hoje, há 10 dias atrás, ela podia estar lá na Austrália, ou podia estar lá, sei lá, numa nuvem do Japão. Então, ela está sendo reposta e vai sendo aí distribuída por todo o planeta. Os fenômenos adicionais, né, do ciclo hidrológico são detenção, escoamento superficial, infiltração, escoamento subterrâneo e evapotranspiração. Tá? Então, quando tem um açude, essa água que vinha escoando superficialmente fica presa ali, a gente teve uma detenção. Tá? E assim a gente pode. Evapotranspiração basicamente é a forma das plantas e dos seres vivos perderem água do seu corpo, né, 75%. Então, uma parte a gente perde quando a gente está fazendo atividades e vai liberando água, e ela vai para a atmosfera para fazer parte lá do ciclo hidrológico. A gente, como sempre, né, interfere, as nossas ações, as ações antrópicas interferindo nesse ciclo, basicamente via desmatamento e impermeabilização do solo, porque quando eu asfalto, por exemplo, um solo, eu não consigo mais infiltrar. A água não infiltra mais naquele local. Tá? Eu aumento a quantidade de escoamento superficial e diminuo a quantidade de infiltração naquele local específico. E também pelo lançamento de efluentes. A gente tem essa mania de jogar os nossos efluentes, as nossas sujidades, nos corpos hídricos, que depois a gente vai retirar a água de lá para consumir. Claro que tem que tratar antes, né? Aqui a gente tem um esquema do ciclo hidrológico com as suas principais, né, seus principais fenômenos,
depois também vocês podem, com mais cuidado, avaliar. E para a gente terminar, eu vou deixar esse exercício aí, que eu quero que vocês façam, para a gente perceber como essa capacidade calorífica da água, que é elevada, ajuda exatamente naquela questão da regulação térmica, né? Ela seja como que ela absorve calor, retira calor da atmosfera, ajudando para que onde tem corpos hídricos, o microclima seja mais ameno, a temperatura seja mais amena durante o dia, e durante a noite ela devolve essa temperatura também, fazendo com que aquele local não tenha mudanças drásticas de temperatura. Então a água ajuda em tudo isso. Obrigada.